Bom dia, meus caros amigos e amigas. Este domingo, dia 8 de dezembro, a igreja celebra a grande solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Nossa Senhora concebida sem pecado original. É uma festa tão importante que a igreja troca a liturgia da festa da Imaculada Conceição, né, e coloca no lugar da liturgia do segundo domingo do Advento. A igreja quer mostrar para nós a importância desta festa, a importância desse dogma que é a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Sabemos todos nós que quando Adão e Eva pecaram no paraíso, os nossos pais, onde toda a humanidade estava ali, né, como que latente dentro deles, e lançaram toda a humanidade no pecado e na morte, Deus prometeu, né, a salvação. É o chamado proto-evangelho. Né? Ele disse à serpente, né, colocarei ódio entre ti e a mulher. Ela te esmagará a cabeça e você vai tentar ferir o calcanhar. Era a promessa da salvação para o mundo através de Nossa Senhora, através de uma mulher. Por isso Jesus chama sempre Maria de mulher. Mulher, não chegou ainda a minha hora. Mulher, eis aí o teu filho. Para mostrar para nós quem é essa mulher do Gênesis e lá do Apocalipse, vestida de sol, é exatamente a sua mãe. Ela que traz para nós a salvação, traz para nós Jesus. E para que ela fosse mãe do Filho de Deus aqui na terra, então Deus a preservou do pecado original. 1854, o Papa Pio IX proclamou solenemente como dogma de fé. Nós decretamos, definimos, né, que a Virgem Maria foi concebida sem o pecado original, em vista dos méritos de Jesus Cristo. A gente pode ficar pensando, como em vista dos méritos de Jesus Cristo, e Jesus Cristo não tinha nem nascido ainda, né? Era ainda a concepção da sua mãe no seio de Santa Ana. Mas é que para Deus, meus irmãos, não existe o tempo. O tempo é uma limitação nossa, né? Não limitação, é uma realidade nossa. Deus criou o tempo, então o tempo não submete Deus. Deus não fica sujeito ao tempo. Ou seja, para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus tudo é presente. Como dizia um teólogo, Karl Rahner, Deus é um instante que não passa. Ou seja, para nós, né, a morte de Cristo na cruz ainda iria acontecer, mas para Deus já era tudo presente. Então Deus aplicou à Virgem Maria, né, a salvação pelos méritos da paixão e morte de Cristo na cruz. Então nós podemos dizer que Maria foi a primeira que foi redimida do pecado original. Só que tem uma coisa, não foi redimida depois que o pecado a atingiu, foi preservada. Eu quero aqui explicar uma coisa. Nós podemos ficar livre de uma doença de duas maneiras. Ou a gente se trata depois que pegou a doença, né? Toma antibiótico, remédios e tal. Ou então, tem uma outra maneira. Você pode tomar uma vacina contra a doença e não pegar a doença. Então você fica salvo da doença. Foi o que aconteceu com Maria. Nós todos fomos feridos pelo pecado original e ficamos livres dele no batismo, que aplica a cada pessoa a paixão, a morte, a ressurreição de Cristo, a redenção. Maria, ela foi salva por antecipação. Ela foi como que vacinada, né, pela morte de Cristo, pela paixão de Cristo, então o pecado não a atingiu. Por quê? Porque seria a mãe do Redentor. Santo Agostinho dizia lá no século IV, nem pensar em pecado sobre a Virgem Maria, porque seria uma ofensa ao Filho, que é Filho de Deus. Como é que o Filho de Deus poderia nascer de uma mulher, né, dominada pelo pecado, dominada pelo demônio? Não. Então Deus a preservou. E é muito interessante que em 1830, lá na capela, né, da Milagem Milagrosa, da França, em Delubac, na rua Delubac, Nossa Senhora apareceu em 1830 para
Catarina Labouré, aquela freira, né? E apareceu, né? Pisando sobre o globo e pisando na cabeça da serpente, né? E em cima, Santa Catarina Labouré viu aquela frase escrita com letras de ouro, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E Nossa Senhora mandou que ela fizesse, então, uma medalha, cunhasse uma medalha, aquela medalha foi espalhada pela França, num tempo difícil da França, e fez tanto bem, tanta cura, tanta libertação, que o povo começou a chamar de medalha milagrosa, a medalha de Nossa Senhora das Graças. Muito bem, isso foi em 1830. 24 anos depois, então, o Papa, 1854, o Papa Pio IX proclamou solenemente o dogma de Maria concebida sem pecado original, pela bula pontifícia Inefabilis Deus. E que coisa interessante, 4 anos depois, 1858, Nossa Senhora aparecia lá em Lourdes para aquela menina, né, simplesinha, né, da roça, né, Santa Bernadette Subiru, e apareceu Bernadette e pediu que ali naquele local, na gruta de Massabielle, em Lourdes, na cidade de Lourdes, né, fosse construída uma capela, porque ela queria distribuir as suas graças. E Bernadette falou com o padre, mas o padre não acreditou. Queria saber o nome dessa senhora. Então, Nossa Senhora disse para Bernadette, diga para o padre, eu sou a Imaculada Conceição. Falou em francês, né? Je suis l'Immaculée Conception. Bernadette não entendeu nada, mas foi repetindo aquilo até chegar na casa do padre. Quando chegou na casa do padre, ele disse, padre, o nome da senhora é esse, Je suis l'Immaculée Conception. O padre, o quê? É Imaculada? Está te aparecendo? Que há 4 anos antes o Papa proclamou como dogma de fé? Meu Deus! E para encurtar a história, meus irmãos, ali temos hoje o maior santuário, um dos maiores santuários do mundo, com muitas curas e muitos milagres naquela água que Nossa Senhora fez brotar ali. Então está aí. Disso tudo a gente conclui 3 coisas importantes. Primeiro, o pecado original existe. Segundo, a Virgem Maria não teve o pecado original. Terceiro, o Papa não erra quando proclama um dogma. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.